Bom dia, meninos do sétimo. Vamos lá para mais uma aula, né? Vamos finalizar o nosso módulo aí. Eu finalizo aí com os vertebrados, né? Que é o grupo dos mamíferos. Então, a gente finaliza o nosso capítulo 17. Aí, para a semana que vem, a gente faz uma revisão e eu mando correções de todas as atividades, certo? Então, nós vamos lá, né, para a classificação dos mamíferos. Por que eles são chamados de mamíferos, né? São animais vertebrados, como a gente já falou em todos os outros grupos. Eles são pluricelulares, heterotrófos, né? Pluricelular tem mais de uma célula, heterotrófico que não produz seu próprio alimento. E a gente vai ver outras características, né? São considerados mamíferos porque os seus filhotes mamam. Por que eles mamam? Porque os mamíferos, eles têm glândulas mamárias, certo? Então, as fêmeas, elas possuem glândulas mamárias que irão desenvolver, né, produzir leite e seus filhotes irão ser amamentados. Então, eles podem mamar. Nós temos mamíferos em todos os ambientes, tá? Os ambientes são os mais diversos. Eles possuem pelos, eles podem ser homotermos, né? Utilizam na camuflagem e nós também temos os pelos sensoriais. Aí eu coloquei exemplo para vocês a onça pintada, o leão e o urso polar. O urso polar é um dos que usam para camuflagem, tá? Os mamíferos, meninos, eles são animais que vivem nos locais mais variados da Terra, desde regiões tropicais, tá? Aos polos, como a gente viu agora um desenho do urso polar, e também do lugar mais desértico às florestas mais densas, tá? Assim como as aves, os mamíferos conseguem viver em locais muito quentes ou muito frios. É, nós, né, somos do grupo dos mamíferos, vamos respirar, né, por meio de pulmões, vamos conseguir andar e vamos mamar, né? A nossa pele, ela é coberta de pelos, certo? A pele, ela também é revestida por uma substância que é chamada de queratina, que vai evitar a desidratação. Nós também nessa pele vamos apresentar glândulas sebáceas, que vai ter como função a proteção, e as glândulas sudoríparas, que vai ajudar na manutenção da temperatura, tá? Juntamente com os pelos, tá? Os pelos também vão ajudar nesse sentido de manutenção de temperatura. No livro de vocês, na página 60, ele fala algumas características. Quando eu falo que eles são, deixa eu voltar aqui, ó, homotermos, é a mesma coisa que eu falo que eles são endotérmicos, tá? Que a temperatura do corpo, gente, é por meio de processo que ocorre dentro do corpo, tá? Então, além das glândulas mamárias, a gente tem as glândulas sebáceas e sudoríparas, que eu já falei para vocês, né? Vai ter estruturas também, né, que vai diferenciar como unhas, garras e cascos, além dos chifres, dos córneos e dos dentes, tá? Que vai variar de acordo com o número, a posição de cada espécie, de acordo com o hábito alimentar. Acredita-se que esses mamíferos surgiram no planeta em torno de 200 milhões de anos, né? Logo aí depois da dominação dos dinossauros. Então, os mamíferos, eles são classificados em 3 grupos. O Prototérios, que também são chamados de monotremados, que está no livro de vocês, na página 62. Esses são mamíferos bem primitivos, eles não têm útero, né? Eles vão ter cloaca e eles são ovíparos, sem placenta. Esse grupo, tá?
nós destacamos aí o ornitorrinco e a equidna. Esse grupo, gente, eles possuem pelos e glândulas mamárias, tá? Eles não têm mamilos e apresentam a cloaca. Então, nós temos esses dois animais aí, tá? O segundo grupo são os marsupiais, né? Eles possuem útero duplo, placenta precária, né? Parem sua cria precocemente. Por isso, eles têm uma bolsa, que é chamada de bolsa marsupial, que é onde o bebê vai terminar de desenvolver. Como exemplo aí, nós temos as coalas, os cangurus e os gambás, tá? No livro de vocês tem uma imagem lá do canguru com o filhotinho. E por último, nós temos os eutérios ou placentários, tá? São os mamíferos vivíparos que possuem uma placenta embrionária, ou seja, né? O indivíduo ele vive dentro da barriga da mãe e desenvolve lá, tá? Eles não têm cloaca, né? Já vai ter anos. Então, nós temos a onça, o urso, né? A preguiça, a topeira, o ouriço, a baleia, né? Os morcegos. Lembrando que os morcegos são os únicos animais, os únicos mamíferos voadores, tá? A gente vai falar já já dos grupos. Então, monotremados, tem o ornitorrinco e a equidna. Marsupiais, eu tenho o canguru, a coala e o gambá. Então, os monotremados são mamíferos que botam ovo. As fêmeas não têm útero, então elas botam ovo e carregam os seus filhotes em uma bolsa, onde eles vão manter aquecido, né? Como se essa bolsa fosse um ninho. Recém-nascidos, eles se alimentam de leite, né? Que escorre pelos pelos da barriga da mãe, uma vez que a mãe não possui mamilos. Os marsupiais, as fêmeas possuem um marsúpio. Ah, gente, desculpa. Eu falei que eles ficam dentro de uma bolsa, tá? Desculpa, eu tô falando dos monotremados e aí eu confundi, tá? Esses animais, os monotremados, tá? Eles botam ovos e aí depois que ele nasce do ovo, ele fica tipo numa bolsa de pele, tá? Que aí a fêmea vai ficar aquecendo ele até ele terminar de romper. Já os marsupiais, ela vai ter um marsúpio, tá? Uma bolsa de pele com mamilos, onde os filhotes vão desenvolver. Os marsupiais iniciam seu desenvolvimento no interior do útero materno. Com algumas semanas, o embrião ainda precoce, eles se agarram nos pelos da mãe e vai para dentro desse marsúpio, né? Para dentro dessa bolsa. O eutéria ou placentários, né, são os mamíferos vivíparos, né, que eles passam por um período de gestação. Então, eles nascem completamente formados e os placentários, né, eles são bem desenvolvidos. A reprodução vai ter fecundação interna, acontece dentro do corpo da fêmea. Aí nós temos os monotremados, que são ovíparos, e os outros que são vivíparos, tá? Ele tem um sistema epitelial, que vai ter a presença de glândulas, vai ter um panículo adiposo, que é uma gordura, né, que vai formar a camada de pele chamada de hipoderme, e vai ter alguns pelos anexos a essa estrutura, né, que são as unhas, garras, né, e as almofadinhas aí. Eu tô mostrando pra vocês aí, no caso, aquelas, o pezinho do cachorro.
a digestão, né? Ele tem sistema digestório completo, com boca e ânus, né? No caso aí das vacas, cavalos, bois, né? Eles são considerados animais ruminantes, tá? Por quê? Porque ele come, ele mastiga, engole, aí o alimento vai para o estômago e depois ele volta para a boca para mais uma mastigação, que é chamada de reglutição. Aí ele mastiga e engole de novo. Então ele tem duas deglutições. Os mamíferos, nós temos mamíferos herbívoros, como no caso os ruminantes, os carnívoros, como no caso leão, tigre, e nós temos os onívoros, que é o nosso caso, que nós somos onívoros. Ok? Vou passar aí para vocês o slide, para a gente colocar sequência na nossa aula. O sistema circulatório, né? Nós temos um sistema circulatório fechado. Então, o sangue sai do coração, vai para os pulmões e para o corpo e volta para o coração novamente, tá? Ela é dupla, por que ela é dupla? Porque quando sai do coração, sai coração e pulmão e sai coração-corpo, tá? Completa, tá? O coração nosso, ele tem 4 cavidades, que são 2 átrios e 2 ventrículos. Então, eu tenho aí as artérias e as veias. Nós temos a classificação desses grupos, que eles são classificados em 6 grupos diferentes. 6 não, acho que são 6 mesmo aqui. São 6 grupos, tá? O primeiro grupo são os quirópteros, que são os mamíferos placentários voadores, né? Seus dedos são alongados por uma membrana, né? E aí entende-se até o tornozelo. Os membros posteriores, né? Tem unhas curvas que o animal serve para pendurar. Como exemplo, nós temos o morcego. Quirópteros é só morcegos, tá? O próximo grupo nós temos os carnívoros. O grupo dos carnívoros são mamíferos placentários que apresentam dentes incisivos pequenos e os caninos grandes, né? A maioria são terrestres e eles possuem de 4 a 5 dedos, né? Exemplo, nós temos os lobos e a lontra. Depois, o outro grupo, nós temos os roedores, que são os mamíferos placentários que caracterizam por apresentar dentição adaptada para roer. Ele possui um par de dentes incisivos e um par de incisivos inferiores, né? Ele não tem canino, então tem a capivara, o esquilo. Os cetáceos são os animais placentários adaptados ao ambiente aquático, certo? Eles podem atingir grandes tamanhos, né? Os membros têm o formato de nadadeiras e os adultos não têm pelos, eles possuem espessa camada de gordura. As orelhas são modificadas. Exemplo, nós temos as baleias e os golfinhos. E o grupo dos primatas são os placentários que apresentam o sistema nervoso altamente desenvolvido, né? Os olhos são circundados, né? São voltados para frente, possui 5 dedos e o polegar encontra-se em posição oposta aos demais dedos. Aí, exemplos, nós temos os társios, os macacos e os seres humanos. E atividade para casa, né? No livro nós temos a página 70 e 75, tá? Temos aí mais atividades, quem quiser ir fazendo, tá?
Na live nós iremos fazer as outras páginas. Na próxima semana eu mando também videoaula com correções de algumas páginas. Então, somente a página 70 e 75 e postar ela na plataforma, ok? Beijos, meninos, até a próxima aula, boa semana, né? E até mais. Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Hoje nós temos aí aula de gramática, estamos aí iniciando uma nova semana e um novo conteúdo. Nós estudamos aí nas últimas semanas os tipos de predicado, nós estudamos também a questão do fonema Z e hoje estamos iniciando aí o adjunto adverbial, tá? Lembrando que estaremos utilizando o livro, módulo 4, e durante as lives nós utilizamos materiais complementares, materiais extras aí, como fonte aí de estudo e de pesquisa aí para vocês, tá bom? Então, hoje, adjunto adverbial. Estamos iniciando aí esse conteúdo, tá? Vou abrir aqui o livro, pegar aqui uma canetinha, para que eu possa mostrar aqui para vocês onde que começa. Começa aqui na página 79, tá? Do módulo 4. Eu estou frisando essa questão do módulo 4, porque eu tenho recebido nos últimos dias perguntas aí de qual módulo está sendo utilizado. E aí eu quase caio da cadeira, né? Porque já estamos aí quase finalizando o quarto bimestre e, enfim, esse tipo de pergunta às vezes me assusta. Antes de começar aqui no livro, vou abrir aqui um slide para mostrar para vocês aqui a questão da conceituação, tá? Do adjunto adverbial. Primeiro, vocês têm que saber o quê? Que o adjunto adverbial, ele vem de verbo, de advérbio, de adjetivos, né? Ele tem aí esse pezinho aí nessas palavras. Ele é um termo acessório, né? O que é esse termo acessório, né? Ele está complementando os sentidos aí da oração, da frase. Então, o adjunto adverbial, ele tem essa característica de ser um termo, né? Dentro aí da análise sintática, e ele vai, né, obrigatoriamente expressar alguma circunstância. Como que isso funciona nessa questão aí? Ele serve para mostrar se tem algo relacionado a tempo, a modo, né? Características nesse sentido, aí é onde entra a classificação deles. Mas ainda pensando aqui na conceituação de um adjunto adverbial, nós sabemos que ele é um termo, né, acessório, ou seja, ele está dando complemento, e ele vai, né, ele obrigatoriamente vai, né, expressar aí essa questão aí das circunstâncias, né. E aí é onde que entra a parte, uma das partes mais importantes. Ele vai modificar alguma característica do verbo, do adjetivo ou do advérbio, né? São classes de palavras já estudadas por vocês aí, né? Verbo foi a última classe de palavras que nós estudamos, mas nós estudamos advérbio e adjetivo também, tá? Ele pode vir preposicionado ou não. O que é isso, né? Ele pode ter uma preposição ou não. Ele pode vir com uma preposição. Preposição também é uma classe de palavras que nós estudamos aí no final do segundo bimestre, tá? Então, são termos, são palavras que vocês já estudaram e que vocês já conhecem. Então, meninos, aí aparece aí um primeiro exemplo, né? Que exemplo é esse? Choveu ontem. O ontem é o adjunto adverbial de tempo. Funciona como adjunto adverbial de tempo. O que é isso, né? Por que tempo? Porque quando você diz ontem, você está se referindo ao tempo, a algo que já aconteceu. No caso aí, no passado. Aí você vai falar assim, mas como que ele está modificando, né? Como que ele está complementando o termo? O termo que ele está complementando aí é o verbo choveu. O verbo choveu é um verbo, né, que expressa aí, no caso, fenômeno,
natural, fenômeno da natureza, tá? Nesse caso aí, ele não teve preposição. Choveu ontem. Esse ontem, ele apresenta uma circunstância com relação ao ato de chover. Esse ontem, ele está dizendo que esse ato, essa chuva, aconteceu no passado. Então, ele é um adjunto adverbial de tempo. Nesse caso aí, ele está modificando, ele está dando uma ideia adicional ao verbo, tá? Então, essas são as primeiras considerações aí que eu tenho a fazer com vocês sobre adjunto adverbial. Agora, nós vamos passar lá para o material que vocês têm no livro de vocês, tá? Deixa eu voltar aqui. Então, vamos aqui. Agora sim, aqui como eu marquei para vocês, na página 79, né? O refletindo aí, conceituando, né? Onde começam os exercícios. E aí, meninos, nós estamos estudando mito, né? Aí aqui começa a parte aqui, né, que nos importa agora nesse momento para complementar o que eu disse aí no slide anterior. Gente, o que é que nós temos aí? Nós temos, né, a explicação aí, né, com relação às expressões que indicam aí circunstâncias, modo, né, circunstâncias de lugar, né, ou alguma finalidade, né? O que é finalidade? Algum propósito, né? Algo, né, a ser feito, a ser realizado. E aí, né, caso vocês tenham dúvida, por exemplo, né, na conceituação de advérbio, vocês me mandem aí no particular ou durante a live, enfim, o momento aí que vocês acharem mais oportuno, que eu envio para vocês aí um material extra aí, complementar sobre os advérbios, tá? Então, vamos aqui. Então, nós temos circunstâncias de lugar, matéria, ou modo, finalidade, né? Eles são chamados aí de adjuntos adverbiais, tá? Que é o que nós falamos anteriormente. Dentro dessas locuções, desses adjuntos adverbiais, né? Nós utilizamos aí dentro aí das nossas situações de comunicação, ou seja, na escrita, na fala, né? Eles vão dar mais um sentido, né? Como foi mostrado lá, um termo acessório, ele dá complemento, ele acrescenta informações, né, que são indispensáveis, ou seja, ela obrigatoriamente tem que estar lá, tá? E aí aqui entram as classificações dos adjuntos adverbiais ou locuções adverbiais. E aí você vai me falar assim, nossa, o que é locução adverbial? As locuções adverbiais, né? Nós temos advérbios, locuções adverbiais ou expressões aí que não venham com preposições. Locuções adverbiais são palavras, né? Uma, duas, três, enfim, palavras que se juntam e formam uma expressão que tem valor de advérbio. Advérbio são as palavras que dão, né, circunstância, modo, tempo, dúvida, negação, afirmação, enfim, dão características ao verbo, tá? Vamos aí para os exemplos. Rapidamente, Hermes cresceu. Quando se diz rapidamente, é um advérbio, ok? Na Grécia nasceu o deus Hermes. Na Grécia é uma locução adverbial, assim como eu falei para vocês. Juntou-se duas palavras, no caso na e Grécia, né? Na é uma preposição, o na é um pronome, é um substantivo próprio, né? Que é o nome de um país. Então, aí, né, na Grécia, expressa lugar, né? Um lugar, é uma circunstância de lugar. Então, é uma locução adverbial. Próximo exemplo. Pulou do berço e saiu pé ante pé, em busca de aventuras. Essa expressão pé ante pé, ela é uma expressão não iniciada por preposição. E ela é aí, né, no caso, uma palavra que dá uma característica, que dá uma informação a mais e indispensável, como é até dito aí na conceituação do livro, que ela é indispensável, ou seja, ela precisa existir. E aí nós temos aí, né, circunstâncias, né, que são apresentadas por adjuntos adverbiais. Então, aqui nós temos de adição, de assunto,
causa, companhia, concessão, dúvida, exclusão, intensidade, instrumento ou meio, negação, oposição, quantidade e tempo. E aí você vai me falar assim, vou ter que memorizar tudo isso, vou ter que ficar horas lendo isso aqui, memorizando, né, quebrando a cabeça, né, acabando com os meus neurônios, memorizando. Não, você não vai memorizar lendo isso aqui, frase por frase, palavra por palavra, né? Não, tá? Como que você vai aprender isso daqui? É colocando em prática. Como você coloca em prática? Produzindo textos, respondendo exercícios que são propostos pelo livro, ou que eu proponho para vocês durante as aulas, durante as lives, tá? Então, aqui é o esqueleto aí, né? É a regra, digamos aí, né? Dentro aí das classificações dos adjuntos adverbiais. Então, como vai funcionar o nosso estudo aí dos adjuntos adverbiais? Vai ser por, né? Como vai ser? Vocês vão aprender e não memorizar, tá? Assim como a gente faz aí, como nós sempre fazemos aí com os outros exercícios. Quando você vai pensar aí nas classificações dos advérbios, que são, né, nas classificações dos adjuntos adverbiais, que eles estão muito próximos também da classificação dos advérbios. Por isso que eu falei para vocês, se vocês tivessem alguma dúvida, né, me procurarem que eu mando material extra para vocês, tá? O que acontece? Você vai observar que o próprio nome, ele já te induz a meio que saber do que se trata. Então, se uma adjunta adverbial é de adição, eu vou subentender e vou, né, imaginar que ele está fazendo uma somatória, ele está adicionando algo. Olha o exemplo. Além de Hermes, existiam outros deuses gregos. Então, teve uma somatória, uma junção aí, né? Além de Hermes, né? Juntou, que além dele ainda tinham outros. Outro exemplo aqui interessante, o de intensidade. Hermes cresceu muito rápido. Muito rápido é um adjunto adverbial. Ele expressa o que? Intensidade, a intensidade de crescimento aqui de Hermes, né? Porque cresceu é um verbo, ok? Outro exemplo aqui bom de ser analisado. Na verdade, todos aqui são muito bons. Eu estou só selecionando alguns aqui a princípio. Negação. Apolo não imaginava que Hermes o havia roubado. O não. O não, ele está negando, ele está dando uma negativa em relação ao verbo imaginar. Eu não imaginava. Então, aqui novamente nós temos um adjunto adverbial que está diretamente ligado a quem? A um verbo. Que foi inclusive lá no iniciozinho lá da fala, que foi até o slide que eu mostrei para vocês, falando sobre isso, né? Que ele pode estar ligado a um advérbio, a uma locução adverbial, a um adjetivo, ou a um verbo, né? Advérbio. Nossa, repeti aqui, desculpa. Então, tudo isso, né? O que nós temos que ter em mente? Que ele vai fazer essas modificações, né? Essas modificações, mas que elas precisam estar lá, elas precisam existir para que a frase seja correta, esteja correta e esteja completa, tá? Outro aqui, viajou de avião. Esse viajou de avião, o de avião é um instrumento, um meio, né? De avião, é um meio, né? No caso aí, né? O meio de transporte aéreo. Então, tudo isso aqui faz parte aí dos estudos do advérbio. Agora, o que vocês vão fazer? Vocês irão colocar em prática fazendo os exercícios. Esses exercícios são os exercícios iniciais aí para vocês estarem fixando, né, de forma não decoreba, nem existe essa palavra, tá? É só dentro da oralidade. Não de forma decoreba, o que é adjunto adverbial e como ele funciona, tá? Como ele aparece, né, em frases, em orações, aqui nós temos aqui, né, essa história em quadrinhos que vocês estarão lendo para fazer os exercícios e assim por diante. Os exercícios de vocês, eles vão até a página 85, tá? Opa, peraí.
Eles vão até aqui, até a página 84. Marquei 85, mas é até a página 84, tá bom, meninos? São os exercícios que vocês estarão fazendo em casa, tá bom? Que é sobre os advérbios. Deixa eu ver aqui no meu slide. Aqui eu coloquei 85, mas é 84, tá? Então, os exercícios para casa, página 79 a 84. Lembrando que tem página aí que é só explicação, tá? E se vocês quiserem essa imagem ou outros materiais complementares, só me mandar mensagem que eu tô mandando para vocês. Mas durante a nossa live sobre esse conteúdo, eu vou estar oferecendo a vocês mais materiais, tá? No caso, né, exemplos e frases e textos que tenham, né, adjuntos adverbiais. Tudo bem? Beijo para vocês, cuidem-se. Qualquer dúvida, estou à disposição e até a próxima aula. Tchau, tchau.